Fala galera, beleza? Para quem ainda não me conhece, aqui quem fala é o Giotto e esse aqui é o canal Investimentos em Dobro. E se você quiser aprender mais sobre como construir uma carteira de investimentos por longo prazo segura e rentável, se inscreve aqui embaixo e ativa a notificação para não ficar de fora de nenhum vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te explicar 3 conceitos fundamentais para você entender a importância da diversificação da sua carteira de investimentos, que é o risco sistemático, o risco não sistemático e a correlação entre ativos. O risco sistemático, como o próprio nome já diz, ele é um risco que envolve todo o sistema, toda a economia de um país. E pode existir várias causas para isso, desde uma queda acentuada no PIB até uma crise política também. E alguns países possuem uma percepção de risco sistemático maior que outros. Por exemplo, você preferiria investir no Brasil ou nos Estados Unidos? Com certeza lá fora, justamente porque os Estados Unidos é um país estável, com uma moeda forte que é o dólar. Então a percepção de risco sistemático lá nos Estados Unidos é menor do que aqui no Brasil. Dessa forma, o risco sistemático ele pode ultrapassar países e influenciar na economia global como um todo, como ocorreu na crise do subprime em 2008, que começou lá nos Estados Unidos, mas influenciou toda a economia global. Já o risco não sistemático ou o risco diversificável, ele é um risco que envolve apenas uma empresa ou um setor específico. E você consegue se proteger dele através da diversificação dos seus investimentos. Por exemplo, a queda do preço do barril de petróleo influencia bastante na Petrobras, na PetroRio, que são empresas voltadas para o petróleo. Porém, não impacta em nada no Banco Itaú, que não tem nada a ver com petróleo. Já a chegada dos bancos digitais impacta nos bancos tradicionais, porque tiveram que se reinventar em tecnologia, abaixar suas taxas, porém não impacta em nada em empresas de petróleo, porque não tem nada a ver com um banco digital. Outro exemplo, na crise desse ano, algumas empresas e setores tiveram muito mais prejuízo do que outros, como o caso do setor aéreo, o setor de turismos também, setor de shopping centers dentro dos fundos imobiliários tiveram bastante prejuízo também. Outro caso que pode ocorrer dentro do risco não sistemático é do governo tomar alguma decisão que impacte direto algum setor específico. Então, tudo faz parte do risco não sistemático. Em relação aos ativos da sua carteira, quando você apresenta um só ativo, todo o risco fica concentrado nele, 100% do risco. Porém, ao acrescentar novos ativos, esse risco vai diluindo entre todos os ativos que tu for acrescentando. Eu vou colocar uma imagem aqui que a gente pode perceber nessa diversificação, até 15, 20 ativos você consegue diminuir esse risco não sistemático. Porém, o risco sistemático ele praticamente se mantém igual. Mas quando você começa a investir no exterior, o risco sistemático ele diminui de certa forma, porque você começa a se expor à economia global e não só ao risco do sistema aqui do Brasil. E o terceiro conceito que eu quero apresentar para vocês é a correlação de ativos, que é justamente como um ativo performa em relação ao outro. E essa correlação ela pode ser positiva, se um ativo sobe, o outro sobe, pode ser neutra, quando não tem influência de um com o outro, e também pode ser negativa, um ativo sobe e o outro cai. Um exemplo de correlação positiva é o barril de petróleo com a Petrobras. Se o petróleo valoriza, as ações da Petrobras tendem a valorizar também, tendo essa correlação positiva entre eles. E um exemplo de correlação negativa é o Ibovespa e o dólar. Como o Brasil ele tem um risco país alto, quando os investidores eles querem procurar investimentos mais seguros, eles tendem a migrar para o exterior, valorizando o dólar e, consequentemente, nosso Ibovespa cai. Assim, o ideal, ao diversificar sua carteira de investimentos, é você procurar ativos que tenham correlação negativa, de forma que, caso haja queda de algum, exista a ascensão do outro para compensar. Dessa forma, unindo esses conceitos que a gente viu hoje, se sua carteira de investimentos ela contempla ativos descorrelacionados com o Brasil, como os investimentos lá no exterior, acaba que reduz o risco sistemático, porém ele continua existindo, uma vez que se ocorreu, por exemplo, uma guerra mundial, acaba afetando a economia global como um todo. E entendendo esses 3 conceitos, acaba que você percebe a importância da diversificação da sua carteira de investimentos, principalmente para minimizar o risco e também para manter a rentabilidade no mais alto nível possível. E caso você tenha ficado com mais alguma dúvida, é só deixar aqui na área de comentários, que será um prazer ajudar vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.